Estamos de volta com a programação aqui no Palco Parceiros da nossa Expert XP 2021. Eu sou a Mônica Iose e eu duvido que alguém no Brasil não queira saber a resposta dessa pergunta. Reforma fiscal, eleições, quais as perspectivas do cenário macroeconômico para 2022, hein? Esse é o tema da nossa próxima palestra com os nossos parceiros da ASA. Mas antes da gente responder essa pergunta de $1 milhão, eu preciso te lembrar que você pode e deve participar da nossa live enviando seus comentários e dúvidas lá para o chat, tá bom? E também, eu preciso te lembrar que os nossos parceiros prepararam muito, mas muito mesmo, gente, muito conteúdo exclusivo para você aproveitar bastante aí de casa. Olha só, conheça tudo o que a gente tem aqui no Palco Parceiros e confira a programação completa da Expert lá na nossa maravilhosa cidade digital. Então vamos lá? Como prometido, quem vai conversar com a gente sobre as perspectivas para 2022, num panorama de eleições e reforma fiscal, é Carlos Caval, diretor da ASA Investments. Expert XP 2021, investir em conhecimento transforma o futuro. Chegou a ASA Investments, uma gestora multi-estratégia que traz fundos como ASA Hedge, que com conhecimento profundo do cenário macro local e global, trabalha com diferentes classes de ativos financeiros. ASA Long Biased, com foco em ações selecionadas com base em análise fundamentalista e atuação na América Latina. E ASA Quant, que se utiliza de técnicas de Big Data e inteligência artificial. Conheça os fundos ASA, sua nova referência em investimentos. Olá a todos, boa tarde e bem-vindos a mais um dos nossos painéis aqui, agora com o nosso patrocinador Diamante da ASA Investimentos. E eu tenho o prazer, eu não me apresentei, desculpa, eu esqueci, Raquel de Sá, sou chefe de economia aqui na Nico, na equipe da XP Inc. E eu tenho o prazer de receber hoje o Carlos Caval, economista-chefe da ASA. Seja muito bem-vindo, Carlos, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Raquel. Um prazer estar aqui na Expert XP. Tenho visto aí os painéis até agora de altíssimo nível. Espero que dê aqui para a gente manter aí a mesma pegada aí nessa conversa. Muito obrigado aí pela oportunidade. Com certeza. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui diretamente dos estúdios também, achando um espacinho aqui para conseguir conversar com o Carlos. Eu até peço desculpas por alguns problemas técnicos. Então, eu já vou direcionar a primeira pergunta, enquanto eu tento novamente acertar a luz do meu estúdio. Bom, Carlos, será que você pode contar um pouquinho da sua... Antes da gente começar a conversar sobre reforma, sobre perspectivas para o cenário macroeconômico aqui para o Brasil e para o mundo, será que você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória? Claro, bom, não vou aqui resumir, não vou conseguir falar aí dos meus mais de 40 anos aí de carreira profissional, mas como economista eu já tive experiência no setor público, no setor privado, na academia, enfim, um pouco de tudo, mas sobretudo no mercado financeiro. Já trabalhei há muito tempo atrás no setor elétrico, tive uma passagem também mais recente como diretor financeiro da Bolsa, mas foi sobretudo, como eu disse, no setor financeiro, no Citigroup, no Safra e agora na ASA Investments, que eu fiz a maior parte da minha carreira. No setor público eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos no Tesouro Nacional e também no BNDES, né? Uma experiência aí muito rica, né? Quem passa algum tempo no setor público entende muito melhor o Brasil, a dinâmica, né? Mediante a qual as decisões são feitas. É muito importante isso do ponto de vista do mercado, assim como, por exemplo, na XP a gente tem o Caio Megali, Fernando Genta, que recentemente também deram a sua contribuição. Isso ajuda muito, né? Do
ponto de vista analítico. E tive também uma experiência docente, professor muitos anos na PUC São Paulo e mais recentemente, até antes da pandemia, na FGV aqui em São Paulo. Resumidamente, Raquel, é isso. Perfeito, obrigada. Bom, gente, mais uma vez eu peço desculpas aqui pelas falhas técnicas que acontecem aqui ao vivo, mas o que importa é que a gente tenha aqui uma boa discussão. Bom, muito impressionante a sua trajetória, passando, eu sempre digo que o que eu gostaria de atingir, né, é passar um tempo no setor público, um tempo no setor privado, também conseguir trocar essas experiências. Eu tive uma experiência também no setor público, mas só em um governo estrangeiro no Brasil. Ainda quero trabalhar do lado aí dos brasileiros, também contribuindo. Bom, falando, acho que para começar um pouco, né, de cenário, é sempre interessante se a gente começar a pensar pelo cenário global. Afinal de contas, né, o Brasil não é uma ilha, a gente se insere aí na economia internacional. Então, certamente, o período que a gente está passando hoje, né, ele vai estar nos livros de economia daqui anos, né, como um período sem precedentes. Então, um período de uma crise pandêmica, uma crise que foi causada por um fator totalmente exógeno ao sistema, né? Então, a gente não pode dizer que nem que é um fator internacional, é um fator exógeno ao sistema econômico. Muito diferente das crises, né, ali que a gente teve historicamente, principalmente se a gente olhar aí para a crise de 2008, a crise de 2001, né, a crise da década de 90 aqui na América Latina, enfim, uma pandemia que atingiu o mundo de uma forma inesperada, apesar de muitos, né, já terem apontado a possibilidade aí remota de uma pandemia. E eu acho que, bom, uma coisa que eu venho trazendo, né, que eu venho dizendo desde o início é que essa crise sem precedentes trouxe respostas sem precedentes de governos, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de política monetária. Na sua visão, diante de tudo isso, quais desafios e oportunidades se tiver em termos até de gestão macroeconômica para a economia global olhando para frente? E se a gente pode falar de um período pós-pandemia, né, já, ou se a gente ainda está efetivamente contra esse período, né, de pandemia no momento? Então, Raquel, é isso mesmo. De fato, acho que não há precedentes para essa crise, né? Porque, como você bem colocou, né, você ter algo que é causado por um vírus, né, que se manifesta mundialmente sob várias formas, né, é algo de fato inédito, sobretudo no período mais recente da nossa história, né, moderna. Pega todos nós de surpresa, porque você tem a necessidade de um distanciamento social, né, pelos motivos sabidos. A crise, né, ela atinge, sobretudo, como a gente sabe, o setor de serviços, o mercado de trabalho e, por outro lado, exacerba a demanda de bens. Agora que a gente já está, vamos dizer, numa fase de recuperação, tampouco as incertezas com relação a essa dinâmica diminuíram, né? Havia a ideia de que você teria, né, uma vitória completa em algum momento, né, e se seguiria isso uma volta à normalidade, né, em todos os sentidos, ou seja, você terminaria aquele pesadelo e voltaria para a vida normal. O que a gente está vendo é que essa volta está sendo bem mais incerta do que se imaginava. E como você colocou na pergunta, a crise ela não permitiu que houvesse uma resposta muito contundente da política monetária, porque, em geral, nós já tínhamos, né, juros muito baixos. Ela acabou jogando um peso muito grande na política fiscal, né? E agora a dúvida é como vai reagir a economia global em 2022, quando, na sua grande maioria, os estímulos fiscais serão, se não completamente, mas substancialmente reduzidos em um contexto em que as taxas de juros continuam ainda excepcionalmente baixas. A isso se soma o desafio da gente ter a anomalia
de, mesmo num contexto de hiato do produto muito aberto globalmente, em maior ou menor medida, a depender da região, pressões inflacionárias muito importantes, resultantes de problemas na oferta de bens industriais, componentes, chips, etc., mas também de uma volta da mão de obra, né, ao mercado de trabalho, a oferta de trabalho também restringida por conta de limitações causadas pela própria pandemia. Então, uma crise que tem o componente claro da demanda no setor de serviços, mas tem também problemas, né, na própria estrutura da oferta, colocando uma dúvida muito grande sobre qual é o processo de normalização monetária. Se ele olha mais a situação da ociosidade, do próprio mercado de trabalho, ou se ele tem que reagir, se a política monetária tem que se antecipar, né, frente a essas pressões de oferta. No momento mais recente, né, vamos dizer assim, na entrada do segundo semestre, a gente está sentindo que há, né, uma moderação com relação ao ímpeto da retomada. A gente veio no primeiro semestre assistindo a muitas revisões para cima no PIB global, notadamente a economia americana, né? O preço das commodities em níveis recordes, né? E com um benefício, né, como normalmente ocorre, para investimentos em países emergentes, do movimento do qual o Brasil também se beneficiou. Agora a gente está assistindo uma certa moderação, né, no ímpeto da retomada da economia global, né? No caso da China, a gente tem questões próprias ligadas à redução do grau de estímulos, né, e problemas ligados à regulação microeconômica. Então, já se espera, né, um crescimento mais lento da economia chinesa no segundo semestre e, sobretudo, ao longo de 2022. E, por fim, né, a grande questão sobre a política monetária norte-americana e, no período mais recente, né, pegando aí, vamos dizer, semanas passadas para cá, há provavelmente uma postura um pouco mais paciente do Fed frente aos efeitos que a variante Delta tem produzido na economia global e também na própria recuperação da economia americana. Não, perfeito. Eu acho que o que você falou sobre ser um problema, eu acho que quando a gente estava passando por o começo dessa crise, né, eu lembro muito da gente discutir se era uma crise de oferta, se era uma crise de demanda, e agora está muito claro que é os dois, né? A gente tem componentes de uma crise de oferta, a gente tem componentes de uma crise de... então, agora, eu acho que a gente também começa a ver isso, né? Como você bem colocou, que a gente começa a ver isso em algumas economias primeiro, e aí parece que a gente olha para um país e fala, eu sou você, né? Você sou eu daqui a pouco, né? Quando a gente os Estados Unidos olhou para a China retomando, depois tendo problemas de oferta. Aí a gente olha para os Estados Unidos, começou a retomar problemas de oferta. Aí a gente começou a retomar agora, aí estamos com esses problemas também de gargalos de oferta, né? Então a gente vê a nossa indústria automobilística também sofrendo bastante com essa questão dos semicondutores, etc. E você, bom, você falou muito, né, da economia americana também nesse sentido de recuperação, de ainda ter bastante essa dúvida, né, de como que vai ser. Eu acho que essa recuperação, passamos por um momento em que todo mundo achou que ia demorar muito, não tinha uma luz no fim do túnel, para uma luz que chegou muito rápido, como você falou, né? E agora não se sabe exatamente como que a gente vai voltar. Olhando para os Estados Unidos, o grande debate nesse momento está sendo muito sobre a inflação, né? Então, se todas essas questões de oferta que estão trazendo um grande problema de alta de preços também, né? Então, nos Estados Unidos, a gente está vendo a inflação rodando a mais de, né, entre 4,5% e 5%, 5,5%, dependendo aí de qual indicador que você usa, o que é algo que não acontecia há anos nos Estados Unidos. Os americanos, a gente, né, lê casos mais específicos, né, de pessoas e tudo mais, que dizem que
não reconhecem a inflação, né? Jovens que não viveram a inflação nos Estados Unidos. E dentro disso tudo, a gente tem um lado aqueles economistas que acreditam que a alta dos preços é temporária, né? Que ele está muito ligado a esses desequilíbrios de oferta e demanda na própria cadeia de produção global e americana. E do outro lado, aqueles que entendem que esse é um risco iminente, né? Que o Fed já ficou behind the curve, que o Fed já tinha que ter andado e que, né, tem alguns economistas que até falam, os americanos não têm medo da inflação porque eles não sabem o que é inflação, eles não lembram, né? Parece que eles esqueceram o que é inflação. De que lado que você se vê nesse debate? Então, vamos dizer, tendo mais a achar que a natureza é temporária, né? Agora, isso não quer dizer que a gente não deva reconhecer que essa pressão inflacionária da oferta ela está sendo muito mais persistente do que se imaginava. E não foi por outro motivo que o Fed, né, recentemente, ele teve que dar uma endurecida no seu discurso, né? Ele teve que mostrar, né, que havia provavelmente um caráter temporário, mas que havia uma preocupação com relação ao potencial efeito que isso pudesse ter em expectativas inflacionárias, enfim, mesmo em um contexto em que ele, no ano passado, havia renovado o seu arcabouço, né? E muito curiosamente, com um viés de tolerar mais a inflação, porque vínhamos de mais de uma década de inflação persistentemente abaixo da meta, né? Então, mesmo nesse contexto em que eu acredite que, em boa medida, isso é temporário, né? Isso fez com que o Banco Central norte-americano mudasse um pouco o seu discurso, né? Sinalizasse provavelmente uma antecipação da elevação de juros, né? Até então não tínhamos, inclusive, nem alta em 2023, né? E agora já se discute se é em 22 ou em 23, né? Mas, ao mesmo tempo, tem havido sinais, né, de que a variante Delta ela tem impactado, né, indicadores do terceiro trimestre, e hoje já se fala num terceiro trimestre muito bom, mas não tão bom como se pensava algumas semanas atrás, né? Então, isso eventualmente faça com que o Fed possa, por exemplo, não antecipar a redução da compra de ativos, o tapering, enfim, como se imaginava, já poder fazer isso em setembro e tal, e talvez até jogar isso para o início do ano que vem, o nosso cenário base sendo em dezembro. E aí uma outra consideração, Raquel, que acho que é mais recente, e muita gente está se referindo a isso, é que haja uma mudança, vamos dizer, quase que permanente, né, trazida pela pandemia em padrões de consumo, em padrões de prestação de serviços. Eu vi agora há pouco, inclusive, observações nesse sentido da Maria Silvia Bastos, inclusive na Expert XP, né, de tal forma que a gente não tem uma vitória final contra a pandemia tão rápida, né, e você tem uma coisa com uma característica quase que mais endêmica, né, porque agora a gente está vendo que tem novas variantes, a gente vai ter que fazer doses de reforço, enfim, as pessoas ter que não conviver vão... com essa pandemia, né? Os países vão ter que felizmente, em tese, não pensando em voltarmos a lockdowns, a fechamento de comércio, enfim, mas não voltando ao status quo anterior. Então, nesse contexto, acho que a visão com relação ao crescimento nesse segundo semestre é uma visão positiva, mas não tão forte quanto antes. E para o ano de 2022, acho que a incógnita é como a economia global vai, né, passar por essa transição de redução, né, substancial de estímulos fiscais, coisa que, inclusive, vale para nós aqui também, em boa medida.
o medo do que a gente falou muito, né, no ano passado, do fiscal cliff, né? Daquele abismo fiscal, né? Exatamente. Acontecer. Agora é o monetary cliff, né? O que vai acontecer também depois que a gente tirar todos esses estímulos monetários? Eu acho que é com certeza o debate que está no pano de fundo. Eu acho que tudo acontece aqui no Brasil, né? E às vezes a gente fica tão imerso às nossas discussões aqui no Brasil que a gente esquece que a gente se coloca nesse pano de fundo global, em que a grande discussão é sobre a sustentabilidade dessas políticas monetárias, né? Bastante expansionistas, o monetary cliff, né? E também junto, né? Toda essa preocupação com o aumento de preços de maneira sustentada ou não. Bom. Então, falando, a gente tá aqui chegando à metade da nossa conversa, então acho que já deu para a gente cobrir bastante esse cenário global de maneira mais geral, né? Falando um pouco de economia brasileira, né? O Brasil, a gente está passando por uma discussão, também estamos, né, imersos numa discussão de política monetária por aqui. Então, bom, a gente viu, né, long story short, né, a gente viu o Banco Central reduzir bastante os juros, né, que uma redução de juros que só foi permitida por conta de institucionais importantes que tinham acabado de ser, né, de ser implementados, como o teto de gastos, a mudança da TJLP do BNDES, então uma série de medidas ali que permitiram, né, uma redução da inflação, que permitiram com que o Banco Central... eu falo muito isso aqui para os nossos clientes, né? Que pela primeira vez a gente viu o Brasil seguir o que indica um livro-texto. A gente está numa crise, os juros caem. Né? Os juros caem para tentar estimular a atividade e não o contrário. Só que daí, né, depois de um período de juros baixos, o Banco Central começou a sinalizar uma normalização, né, da taxa de juros, da política monetária, e agora, efetivamente, um período contracionista. Então, nas suas últimas comunicações, o Banco Central deixou claro que ele está já caminhando por um período contracionista, ou seja, de Selic acima do seu patamar neutro, né? Mas a gente ouve, né, bastante... assim, ainda há bastante dúvida, né? Até onde vai esse ciclo? Né? Será que o Banco Central já está olhando aí, já tem uma preocupação olhando para potencialmente uma Selic nominal de 2 dígitos novamente? Ou será que eles estão olhando mais para o patamar de 7? Né? Aqui na XP, aqui na nossa equipe de economia, a nossa projeção é de 7,25. Né? Então a gente imagina que com a Selic nesse patamar, o Banco Central vai sim conseguir ancorar as expectativas para o ano que vem, né, junto com movimentos que também vão ser observados na inflação, tanto no Brasil, né, por movimentos exógenos, por questões exógenas como o clima, mas também no cenário internacional. Onde é que vocês se colocam nesse debate de política monetária também da taxa de juros? Então, nós iniciamos o ano com uma visão muito dove de política monetária, imaginando que, né, a alta de juros ia ser muito para frente. Mudamos, né, ao longo do ano esse cenário substancialmente, e agora a gente está numa ponta de que ele deverá ir ainda em 2021 para uma Selic de 8%, dois ajustes aí de 100 nas próximas 2 reuniões. Né? E por quê? Porque a inflação prevemos agora 7,1%, mas ela tem sistematicamente surpreendido para cima. A gente tem, além de fatores ligados a essa recuperação cíclica da economia, pressionando muito preços de bens. Hoje no IPCA 15 houve nova surpresa dos bens industrializados, enfim. Mas há também os choques que nós estamos tendo esse ano, a questão energética, seca, geada, enfim, parece que, né, tudo está dando errado ao mesmo tempo. Né? Já estamos falando de uma inflação em 12 meses acima de 9%. Né? Então, entendemos que é melhor o Banco Central colocar o juro no final do ano num patamar mais elevado, de tal forma que ele possa até, né, eventualmente mais à frente, vir a reduzir os juros. Achamos até que no final de 2022, início de 2023,
claro, muito ligado ao ambiente eleitoral, a gente possa até vir a ter alguma redução para o patamar neutro de 6,5. Mas agora tem que ir acima do neutro. Eu diria, se houver um viés nesse momento atual, é para ir para mais de 8 e não para menos de 8. Né? É claro que a gente sabe que isso tudo também está muito contaminado pela incerteza fiscal, os impactos que isso vem tendo, né? Via dólar, enfim. E nesse sentido, o quadro fica muito incerto, né? Tivemos aí um segundo trimestre mais virtuoso, em que, inclusive, a gente viu o câmbio, né, caminhar para um patamar mais valorizado, poderia, inclusive, estar ajudando mais nesse processo inflacionário, mas os riscos voltaram e, como a gente sabe, né, se o fiscal não ajuda, a política monetária fica com menos opção, né? Então, a gente está nesse terreno e essa inflação elevada, ela está criando não só os problemas normais que ela sempre cria, alta de juros, redução de renda do consumidor, mas ela está criando uma questão, está criando um problema, vamos dizer, para o sistema político, né? Porque no Brasil agora, se a inflação sobe bastante no primeiro semestre e depois fica baixa, é bom por conta do teto de gasto. Mas se é o boa notícia, né? É boa notícia. Mas se é o contrário, a gente cria, né, um constrangimento político que não se imaginava que fosse ocorrer, né? Há 2, 3 meses atrás, parecia que haveria um grande espaço, né, 30 bilhões de reais, enfim, para ampliação do gasto primário em 2022. Né? E para mim, é bastante claro que, na medida que a inflação foi subindo e foi reduzindo esse espaço, né, voltaram pressões para que a gente criasse mecanismos para excepcionalizar despesas do teto, enfim. Então, a dinâmica da inflação também está bastante importante até do ponto de vista da incerteza fiscal. Não, com certeza. Essa era até a minha pergunta seguinte, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil, todo o debate de política monetária, toda decisão de política monetária está muito atrelada ao fiscal. E justamente porque... enfim, diante do nosso passado, né, de descontrole fiscal mesmo, né? A gente estava saindo de uma crise fiscal quando a gente entrou nessa crise. Então, crises fiscais estão sempre ali. Eu costumo dizer que nesse momento a crise fiscal ela nunca esteve tão perto, né? Então, acho que o humor dos mercados ele vira muito rápido até por isso. Assim, a gente vê a percepção de risco aumentando, as taxas de juros futuras pressionadas muito rapidamente. Muita gente me pergunta, nossa, mas como é que virou tão rápido? Eu sempre respondo, não é que virou muito rápido, né? Tava todo mundo meio que, assim, esperando ali alguma coisa ou virar para o melhor ou virar para o pior, mas ali atrás, né, o que é o fantasma é uma crise fiscal que estava acabando, né? Que a gente estava ainda se recuperando, a gente ainda não está em patamares que a gente estava, né, em termos de crescimento antes da crise que se iniciou em 2014, mais ou menos. Então, o risco fiscal, a gente tem visto o risco fiscal voltar com tudo nos últimos meses. A gente teve um curtíssimo período, né, no começo, vamos dizer assim, entre maio, né, e junho, a gente teve ali um mês de maio, um mês de junho, bastante o que você comentou, né, que deu essa arrefecida no câmbio, porque o que os dados de fiscal mostravam, né, que a gente tinha uma arrecadação melhorando por conta tanto da inflação pressionada, mas também pela volta da atividade, a inflação também levando os múltiplos fiscais, né, a dívida PIB, a patamares favorecidos. Então, assim, esse conjunto da obra ia fazer com que a gente, provavelmente vai fazer com que a gente tenha uma dívida quase 10 pontos percentuais mais baixa, né, 8 pontos percentuais mais baixa do que a gente terminou o ano passado. Mas, nos últimos meses, isso mudou bastante, né, no último mês, vamos dizer, nas últimas semanas, isso mudou bastante, a gente teve do estresse, mercado, curva de juros inclinando,
Quão preocupado vocês estão com essa trajetória fiscal? Vocês estão olhando mais isso como uma questão de discussão de curto prazo, que nem tem no começo do ano uma discussão sobre aprovação e veto do orçamento? Ou você acredita que isso é um sintoma de algo que vai continuar, né, pelos próximos anos? Estamos bastante preocupados, até, Raquel, antecipando um texto que eu estou escrevendo exatamente sobre essa questão do risco fiscal, que a gente vai divulgar aqui, né? O que chama atenção agora, né, é que a gente está com um histórico, né, já dos últimos 12 meses de seguidas tentativas, né, de se buscar uma brecha no teto, tirar o Bolsa Família, agora tem a questão dos precatórios, né? Então, acho que o mercado está percebendo, né, que o compromisso com a âncora fiscal ele deixou de ser prioritário há algum tempo, né? Houve sim esse pequeno intervalo de tempo que, como parecia que tudo estava jogando a favor e a gente ia ter muito espaço no ano que vem, né? Então vamos deixar as coisas ficarem como está. Então, até o que eu vou dizer é que quando a gente está ganhando, a postura do governo parece que quando ele está ganhando o jogo, ele aceita a regra do jogo. Quando ele começa a ver que pode perder o jogo, ele quer mudar a regra do jogo, né? Então, a dinâmica política acaba sendo perversa, né? Porque a adesão à âncora fiscal é muito mais uma questão de oportunismo momentâneo e não uma questão de convicção, né? É claro que há freios, né, a essas intenções do governo, ora do Congresso, ora do próprio Poder Judiciário, né? Mas há também interesses políticos e eleitorais no Congresso também, né? Então, a gente teve, por exemplo, no ano passado, uma resistência muito grande da Câmara, né, em avançar pautas fura-teto. Agora, aparentemente, essa resistência está sendo maior no Senado. E, em particular, eu acredito que o governo foi muito infeliz em duas reformas que ele propôs. Primeiro, a reforma tributária, né, que agora, a melhor... Do imposto de renda, né? Fase 2 da reforma tributária. Que, no meu ver, a melhor opção seria que ela fosse abandonada, né, porque está gerando mais distorção no sistema tributário e com o governo pagando para isso. Quer dizer, a gente vai pagar via redução de receita para ter um sistema tributário pior. Então, não vale a pena, né? Em segundo lugar, a PEC dos precatórios, que acho que foi muito mal desenhada, né? Um erro de avaliação, acho que um erro tanto técnico, jurídico como político, né? E acredito que ela vai ter que ser substancialmente alterada no Congresso, né? Será alterada para melhor ou para pior? Eu acredito que para melhor, mas há sempre essa dúvida, né, de qual seria o preço, né, dessa correção, né? Então, como você veria ela melhor? Desculpa interromper, mas só para não perder o bonde. Assim, acho que os dois pontos principais, né, da PEC, o primeiro, a criação do fundo de ativos, nos termos propostos, né? Eu acredito que há uma unanimidade contra. Eu, pelo menos, não vi ninguém defender esse fundo e, pelo que a gente tem ouvido, né, a hipótese é que, de fato, esse fundo não seja agora criado. Depois há uma divisão. Há quem ache que parcelar precatório não é uma má ideia, né? E os que acham que isso, no fundo, é uma quebra de regras, no fundo, um calote disfarçado e tal. Eu recomendo, inclusive, a leitura de um artigo muito bom que eu recebi hoje, do Daniel Goldberg, no Brasil Journal. Primor o artigo, acho que ele colocou muito bem os pontos, né? E exatamente na linha que eu concordo, né? Que você não pode ter uma obrigação do governo legal, né,
por decisão do Poder Judiciário, que você decide não pagar, né? Você pode decidir não gastar. Agora, uma vez que exista o gasto, você não pode não pagar, né? Não pagar é calote, né? Então, eu acho que o mal menor é a gente buscar alguma regra que permita a excepcionalização do teto ou os precatórios saírem do teto, né? Há divisões com relação a isso. Tem gente que é contra esse tipo de visão, mas é a minha visão. Agora, acho que se vingasse, e acho que não vingará, a proposta do parcelamento, a chance de passar no Congresso é muito baixa, e acho que a probabilidade do Supremo considerar o parcelamento inconstitucional, à luz de decisões anteriores, é também uma possibilidade relevante. Então, seja porque eu acho que não faz sentido, seja porque nem legislativo e talvez nem o Poder Judiciário permitam, acho que a proposta tem que ser alterada. O que eu penso muito sobre essa proposta dos precatórios, a gente até colocou, né, no relatório mensal do time de economia aqui da XP, é que se não for feito nada, né, se vamos supor que o governo realmente entregue o orçamento, né, siga o orçamento como ele deve entregar na semana que vem, sem nenhuma mudança nos precatórios. Mesmo se não houver um novo programa de transferência de renda, né, mesmo se o Auxílio Brasil não for de fato implementado, você não teria um problema aí com o próprio orçamento da maneira que isso não significaria que há praticamente uma paralisação da máquina pública, porque a minha impressão era que também, nesse sentido, o governo está meio que, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Alguma coisa tem que ser feita, né? Eu não consigo imaginar um cenário em que nada é feito e que, tudo bem, continua assim, não tem programa social, né, novo, mas eu também não imagino esse cenário funcionar, porque não cabe no orçamento do ano que vem, né? Teria que espremer muito as despesas discricionárias, praticamente zerá-las, né? Mas temos que lembrar também, e vamos aguardar a semana que vem, que a gente teve, nesse ano, uma alta substancial das emendas parlamentares, sobretudo as de relator, né? Então, qual vai ser o tratamento no orçamento dado para essas emendas, né? Se a gente tivesse as emendas parlamentares no nível que vimos aí até 2020, anos anteriores, talvez o espaço não fosse tão menor assim, né? Temos que aguardar aí a proposta do orçamento. De qualquer forma, né, a ampliação do programa social, ela esbarra nesse espaço da despesa do teto, né? E aí vamos ver se, por exemplo, a solução poderia ser via redução de emendas parlamentares, mas esbarra também no problema da compensação da lei de responsabilidade fiscal. E como aparentemente a reforma tributária não avançará, não vai sair, né? E é via reforma tributária que você faria a compensação para a tributação do dividendo, né? Cria-se um outro problema, né? Portanto, o que a gente sabe agora de prática, como você disse, vai vir um orçamento na terça-feira que vem, a gente vai entender as dimensões do problema, e aí o processo político, né, no Congresso, acho que vai ter um incentivo para dar algum tratamento especial para os precatórios, né, que eu acho que não será o parcelamento. Não, perfeito. Eu acho que é uma situação que, enfim, eu estava discutindo muito isso, é um outro assunto que eu acho super interessante, se haveria uma maneira de fato, se projetar isso de uma maneira mais clara, né? É até estranho você ouvir do próprio Ministério da Economia, isso pegou a gente totalmente de surpresa, a gente estava esperando 60, veio 89, né? Saber se não tem maneiras de se fazer esse tipo de cálculo, né, com o uso de machine learning, uso de tecnologias que muitos bancos hoje já usam para fazer outros tipos, né,
de provisões, até seguindo regras da Basileia, né? Então é algo que me deixa um pouco curiosa sobre se de fato não, né, é impossível esse tipo de despesa com um pouquinho mais de clareza, né? Eu não sei se você já tem estado no Tesouro Nacional, se você segue essas discussões nesse sentido. Sim, aí acho que a reflexão, vamos dizer, mais conceitual sobre a despesa do precatório, né? Se lá atrás, quando se aprovou o teto de gasto, que foi uma reforma muito importante, aprovada num período de tempo muito curto, né? E precisava ser assim, porque a gente estava numa crise muito grande, né? Então, não se previu tudo. Inclusive, a gente sabe, já uma discussão anterior, que o próprio acionamento dos gatilhos na PEC ficou imperfeito por um problema de construção da emenda. Então, isso, né, infelizmente ocorreu. Talvez se houvesse, né, a percepção que você falou, né, essa previsibilidade e tal, que não houve, né, a melhor solução seria tirar os precatórios do teto mesmo, porque você não tem controle sobre a decisão de um outro poder que é independente, né? Isso, inclusive, é o principal argumento jurídico para considerar, né, que essa PEC não respeita, né, as cláusulas pétreas, porque você está, né, interferindo numa decisão de um outro poder, né? Então, se isso tivesse sido previsto, talvez a solução melhor fosse tirar do teto, né? A gente sabe que sempre que você fala isso, e o Tesouro Nacional, enfim, o Ministério da Economia tem muita dificuldade em ser ele o proponente, né, de uma proposta de retirar alguma despesa do teto, né? Portanto, acho que é o momento da gente refletir um pouco sobre isso, né? E entender que a solução do parcelamento, eu não gosto, tem gente que gosta, mas ela não é, a meu ver, factível nem politicamente nem juridicamente. Então a gente tem que pensar numa outra maneira, né, de resolver o problema. Não, perfeito, perfeito. Bom, antes de para a nossa última pergunta, pessoas tendem até a não pensar muito até que isso está ali, né, óbvio, na cara, explodindo, né? Que quanto mais que essa interligação entre a política fiscal e a política monetária, ela sempre tem que ser harmônica, né? Porque senão a gente chega numa situação agora de que, bom, se a gente tiver um cenário de uma reforma tributária, vamos dizer que passe uma reforma tributária mais expansionista, e a gente tenha, inclusive, né, algum tipo que a gente siga no cenário de que sim, haverá um novo programa de transferência de renda, ou seja, uma política fiscal expansionista. A política monetária vai ter que responder, né? Vai ter que ser uma política monetária mais contracionista ainda, como você falou, né? Ali na casa dos 9, 9,5, a gente também aqui, os nossos exercícios levam a gente para uma taxa entre 9% e 9,5% para controlar um cenário fiscal mais expansionista. Mas isso bate muito no custo da dívida, né? Então, a gente fecha um ciclo vicioso negativo, que a cada 1 ponto percentual de aumento na Selic, a gente tem mais de 30 bilhões de alta de custo na dívida, né? Dado a sua experiência no Tesouro, você vê alternativas para a gestão da dívida? Então, vamos dizer, tendo o fiscal como dado, né? Como muitas vezes os técnicos do Tesouro têm, o que eles vieram tentando fazer nos últimos tempos, né, tentando alongar o prazo da dívida um pouco, tirar um pouco da dívida muito delicada, mas, infelizmente, em momentos de estresse, eles têm que voltar, né, encurtar, fazer a dívida ficar mais atrelada à Selic, o que, enfim, torna ela ainda mais frágil a esse cenário de desafio fiscal. Você vê alguma alternativa nesse sentido? Eu acho que se a gente tem uma coisa que foi muito positiva nesses últimos 12 meses, foi a maneira como o Tesouro conduziu, né, a rolagem da dívida. Acho que também no ano passado, quando
nós tivemos um problema no mercado de LFT, o Banco Central também atuou, né, alterando regras ligadas às operações compromissadas, ajudou muito a estabilizar aquele mercado, né? E eu tive a felicidade de trabalhar tanto com o ex-secretário da dívida, o Franco Moraes, como o atual, o Otávio Ladeira, e são pessoas muito experientes, pessoas que estavam lá no Tesouro tocando esse assunto quando muitos dos que nos ouvem aqui sequer tinham nascido, né? A crise de 97, 98 com a Ásia, a crise de 2002 na eleição presidencial, enfim. Então o trabalho está sendo muito bem feito. Hoje, inclusive, foram divulgados dados da dívida do mês de julho, né? Nós continuamos em julho, provavelmente em agosto um pouco diferente, tendo emissões líquidas. Nós estamos com um colchão da dívida de 1 trilhão 160 bilhões de reais, né? Nesse ponto, acho que foi tudo muito bem conduzido e o colchão ele vai permitir, né, que em momentos como o que a gente está vivendo em agosto, você tire o pé, né? O Tesouro reduziu as emissões, anunciou antes da abertura do mercado um volume menor de leilão, procurando dar uma maior tranquilidade. Agora, quem está gerindo a dívida tem uma realidade que são os vencimentos, o déficit primário, enfim, e o mercado está também sendo guiado não só por essa estratégia, mas pelas expectativas, né, mais amplas com relação ao próprio regime fiscal, né? Então, não há muito o que fazer quando você tem, né, sinais vindos do governo de que ele quer fazer puxadinhos no teto do gasto, enfim, né? E, nesse sentido, a equipe da dívida faz o melhor que pode, né? Vamos ter uma situação, né, de caixa no período eleitoral que acho que nunca tivemos, mas se a discussão da eleição presidencial for na linha de eu quero gastar 10 e o outro quer gastar 20, aí eu quero gastar mais do que 20, e formos na discussão, formos numa linha, né, de sinalização de erosão da âncora fiscal, como temos visto o ex-presidente Lula falar em fim do teto de gastos, como temos visto agora, né, sinais do atual governo também negativos nessa direção, aí a gente vai ter uma situação, né, muito negativa. O PIB do ano que vem, dado esse aperto de condições financeiras que nós vivemos agora, ele já começa a sinalizar, né, uma situação de um crescimento sub-2, mais perto de 1,5%, talvez até 1 a 1,5%. A gente vai ter uma política monetária contracionista, né? Portanto, não é daí, né, não é do puxadinho fiscal que a gente vai garantir um 2022 virtuoso eleitoralmente. Pelo contrário, né, tudo que está sendo feito agora é para contratar um pibinho para 2022. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo agora. Contratar pibinho para 2022, gostei. Infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, e essa é justamente a minha última pergunta aqui nos nossos 10 minutos finais. Infelizmente, a gente sabe que esse crescimento que a gente vai ver esse ano, né? A nossa projeção aqui é de um crescimento de 5,5% do PIB esse ano, o que é bom, é um crescimento robusto, mas, na verdade, não é bem um crescimento. Recuperando, né? É claro que se a gente olhar de modo agregado o PIB, a gente já recuperou o patamar pré-pandemia. Mas ainda tem setores que ficaram para trás, tanto se você olha do ponto de vista da oferta, quanto, né, da ótica da oferta, quanto da ótica da demanda. Se a gente olhar para o mercado de trabalho, ainda tem muito que recuperar. Então, crescer esse 5,5% é quase que era a obrigação, né, depois de tanto gasto fiscal assim, né, diante do que a gente fez, e dado que, de fato, os programas de estímulo, né, e de apoio, eles foram bem sucedidos ao que eles se propuseram. Mas agora a gente tem que, olhando para frente, a gente tem a mesma visão de um crescimento de menos de 2% do PIB o ano que vem,
ou seja, a gente ficando ali bem no... É quase só o efeito do carrego estatístico, né? A gente vai crescer quase nada, né, no ano que vem. Então, diante de todos esses desafios, né, políticos, fiscais, institucionais, tendo em vista que a gente tem uma eleição para o ano que vem e essas perspectivas, né, de um PIBinho, né, de algo não muito animador, pensando mais para frente, né, no longo prazo, o que a gente pode esperar? Qual é a visão de vocês de mais longo prazo para a economia brasileira aí nos próximos anos, na próxima década? É que é possível a gente pensar com tanta antecedência no Brasil? É muito difícil agora. O que dá para a gente refletir é que, de fato, o número é muito bom esse ano. Felizmente, nós que tínhamos um PIB bem menor estávamos errados, né? Claro, há problemas agora também de seca, que podem ter algum tipo de impacto, racionamento, se houver, acreditamos que não. Mas acho que a reflexão que vale fazer é o seguinte: a gente vai sair, né, vai entrar em 2022 com um nível de PIB parecido, enfim, ao que tínhamos antes da pandemia, mas um desemprego maior, né? Há vários problemas na mensuração do desemprego, mas não há dúvida que ele será maior do que ele era anteriormente. A nossa dívida bruta não vai ser tão maior, essa é a boa notícia, mas ainda, né, uns 6, 7 pontos percentuais acima daquilo que tínhamos no final de 2019. Né? E nesse período a gente pode comemorar algum avanço em reformas microeconômicas, mas nenhum avanço nas reformas estruturais, a tributária, administrativa, enfim. Né? Então, a boa pergunta, ao lado da tragédia humanitária, né, que nós tivemos aí, claro, né, não vamos entrar aqui no capítulo da gestão da pandemia nesses 5 minutos finais. Né? Então, o Brasil está melhor ou pior do que ele estava lá atrás? É uma boa pergunta. Né? Acho que isso remete ao que será o futuro a partir de 2023. Né? Será um futuro de continuidade dessa agenda de reformas que, a trancos e barrancos, desde 2016, a gente está perseguindo com maior ou menor velocidade, maior ou menor qualidade, ou será um período de passos para trás na nossa âncora fiscal, em temas como reforma trabalhista, uso dos bancos públicos? Voltaremos àquele filme anterior a 2016 ou continuaremos, né, nessa agenda de reformas que não foi concluída, especialmente em 2 campos importantes, reforma tributária e reforma administrativa? Essa é o grande ponto de interrogação. Né? A gente sabe que se a eleição fosse hoje, né, a chance da gente retroceder nessa agenda seria a probabilidade maior. A eleição não é hoje, né? Então vamos acompanhar como é que vai ser a campanha eleitoral e os resultados. A partir daí a gente traça cenários para o futuro. Não, perfeito. Acho que eu diria o mesmo. Sempre que me perguntam isso, a minha resposta é bem próxima, né? Vai depender muito de o que vai ser no cenário político. Eu acho que, como sempre, o Brasil, toda a economia é muito ligada à política, mas a nossa, principalmente, eu acho que países em desenvolvimento acabam tendo essa volatilidade maior, com mudanças de política econômica, infelizmente, né? Que a gente tem sempre um novo político querendo desfazer aquilo que o anterior fez, né? Mostrar, colocar ali colocar ali a sua marca, né? Então, isso é bastante marca, até registrada academicamente, né, de países em desenvolvimento. Mas, como eu até gosto de lembrar, né, pensando no copo meio cheio, que pelo menos a gente caminhou bastante, né, nos últimos anos, quando eu penso em tanto em gestão fiscal, né, quando a gente estuda todo o arcabouço fiscal brasileiro, o que a gente caminhou, enfim, nos últimos 20 anos, até em termos de reformas para melhoras no ambiente de negócios, né? Eu acho que a reforma tributária é algo que
Espero mesmo que a gente volte a ter essa discussão da reforma tributária de bens e serviços, que é algo que, enfim, é muito prejudicial ao ambiente de negócios aqui no Brasil. É uma reforma super urgente e que acabou atropelada um pouco por essa reforma também do imposto de renda, que é importante, mas, enfim, eu acho que são passos que a gente deve ir tomando, né, na minha visão, aos poucos, né, para dar espaço para discussão. Pelo menos essas discussões foram abertas e agora a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos políticos, né, para saber para que lado que a gente vai caminhar. E torcendo para que não seja de reversão, né, que a gente não veja o Brasil, se for um dia atingido por uma crise exógena como essa, a gente não veja, por exemplo, os juros tendo que subir, né, o crédito tendo um papel procíclico e não contracíclico, como ele teve pela primeira vez. Então, acho que são coisas que eu espero que a gente não reverta a situação anterior. Bom, não sei se você tem alguma mensagem final aqui, a gente tem mais 3 minutinhos de conversa, mas já deixando o meu agradecimento, foi uma conversa, enfim, muito enriquecedora para mim, aprendi bastante. Peço desculpas novamente pelas questões técnicas aqui no começo, mas que bom que deu tudo certo. Enfim, também fazendo uma correção aqui, o Carlos é diretor da Asa Investimentos, não economista-chefe. A gente vê um colega economista e já o coloca ali no patamar de economista, mas enfim, peço desculpas. E agradeço mais uma vez pela participação e pela companhia. Bom, Raquel, queria novamente agradecer a oportunidade aí desse papo muito simpático e parabenizar vocês na XP, não só pela Expert, que está sendo sensacional, mas o trabalho que vocês têm feito aí cotidianamente, né, de nos propiciar, né, debates com membros da classe política, economistas, educando também os investidores, essa nova base, né, de investidores, essa nova geração que a gente tem no Brasil, né, que era o país da renda fixa, agora tem muito mais, né, do que isso, e torcer que esse novo Brasil, né, de juros mais baixos, de um mercado financeiro mais dinâmico, novos players, enfim, ele continue a prosperar e que a gente não volte, né, a ser aquele país do campeão da taxa de juros, né, e o país da renda fixa, né, e que a nova geração possa, né, trilhar esse mundo novo aí do mercado financeiro que vocês têm contribuído muito para desenvolver. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos que assistiram a gente até aqui. E fiquem de olho em todos os próximos blocos aí, painéis que a gente tem na programação da Expert. Obrigada, gente. Boa tarde.